Graças e paz, amados. Queria trazer uma mensagem a respeito de Jesus e a criança. E o tema é: a gente nunca sabe demais. A gente às vezes se coloca em querer usar a nossa sabedoria e negar a quem? O agir do Espírito Santo. Isso é um perigo, blasfemar contra o Espírito Santo. Às vezes a gente não quer dar ouvido. A própria palavra nos relata que tudo nos é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não deixar o agir do Espírito Santo em nossas vidas, essa é uma coisa que a palavra nos fala que não tem perdão. Que você se atente a achar que nós, todos no geral, a começar de mim, que sabemos demais, que temos um conhecimento de tudo, por nossas experiências vividas antes, ou até dentro dos nossos ministérios, ou dentro da nossa vida em comum. Que você se atente aqui. Vou estar lendo aqui uma introdução sobre esse relato aqui que se encontra em Lucas 18, capítulo 18, do versículo 15 ao 17. Mas eu vou introduzir alguma coisa aqui para que a gente entenda, que a gente se atente, na verdade, em relação a isso. Que a gente, todos nós, começar de mim, a gente nunca devemos achar que estamos acima do bem e do mal, e a gente precisa ser como criança, voltar a ter a nossa essência, sempre, nunca deixar que a gente perca isso, que isso é o que vai nos levar à nossa salvação. No certo, vou introduzir algo aqui que vem através do que o Espírito Santo tem ministrado a mim, ao meu coração, e a Bíblia nos relata. Num certo sentido, esta história ilustra a história sobre Jesus e as crianças, que foi dito no versículo um pouco mais acima, no versículo 14. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Às vezes a gente acha que sabemos demais, independente do conhecimento. Quando a gente perde a nossa essência, a gente entende que se a gente não se colocar a nossa mente voltada ao que a palavra nos relata, não o que a gente quer, a gente acaba se perdendo e deixando a essência das crianças, como aqui relata, que existe cada um de nós para trás. As crianças representam os humildes. Elas eram desprezadas, até mesmo porque não podiam cumprir tudo o que a lei mandava e o que era dito. Um pouco mais acima aqui no versículo 12, que se relata o Antigo Testamento, aqueles que viviam debaixo da lei, onde jejum 2 vezes por semana e dou a 7ª parte do que tudo que eu ganho. Essas pessoas que às vezes estão dentro da igreja agindo pelo seu conhecimento e acabam se tornando fariseus, mestres da lei, acham que têm um conhecimento de tudo que a palavra fala e nos relata, mas já se perderam a sua essência do que é um verdadeiro cristianismo, estão longe do reino de Deus, e o agir do Espírito Santo já não está agindo na vida dela já faz tempo. Que a gente se atente a isso, que sempre é tempo de recomeçar. A gente precisa ser humilde de entender que somos falhos, que somos imperfeitos, e a humildade a gente nunca pode deixar de lado para que nosso coração venha assim se obedecer, porque a gente não somos nada sem isso aqui, sem a palavra de Deus, sem deixarmos ser instruído pelo Espírito Santo. E os discípulos representam a atitude daqueles que se engrandecem e desprezam os outros. Aqui, os discípulos, a própria Bíblia nos relata como que os discípulos, até que a morte de Jesus Cristo, quantas vezes eles retrocederam e erraram. A gente, às vezes, acho que podemos ficar envergonhados por errar, por coisas que a gente tenha feito, ou até vamos fazer na nossa caminhada como cristão. Os próprios discípulos erraram, e só aprenderam, na verdade, qual era a essência e qual era o propósito que cada um deles tinha depois da morte de Jesus Cristo. Eles tinham um coração endurecido, às vezes apegado a algumas coisas, e não entendiam, às vezes, o que o Jesus falava
às vezes em parábola, que Jesus falava muito em parábolas com o povo, e mesmo eles tendo uma particularidade maior com Cristo, eles ainda não conseguiam entender porque ainda eram rancorosos, cascudos com algumas coisas e não deixavam ser a cada um como crianças, como a palavra nos relata. E aqui no versículo 15, Lucas 18:15. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles abençoassem. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Entenda o que o Espírito está ministrando no meu coração. Nenhum de nós temos autoridade para proibir ninguém a ir e vir. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui os discípulos foram repreendidos por Cristo, porque ninguém tem autoridade de proibir nada a ninguém, porque Deus já nos deu o livre-arbítrio lá no Éden. Cada um de nós temos a liberdade para agir, conforme aqui Jesus Cristo está nos relatando aqui em Lucas, está nos relatando a respeito disso, que a gente entenda. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixe que as crianças venham a mim e não a proíbam, que elas façam isso, pois o reino de Deus é delas, das pessoas que são como estas crianças. Que a gente não se perca em achar que estamos acima do bem e do mal. Só existe um Deus, um só Salvador e um só caminho. E só através da palavra, a Bíblia, um livro inspirado pelo Espírito Santo. A autoridade vem daqui. E o Espírito Santo, aqueles que se permitem ser usado por Ele e não blasfemar contra a vontade dEle, serão galardoadores. Receberão um galardão não visto por homens, mas aquele que nos fortalece, Cristo Jesus. No versículo 17, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Que a gente se atente aqui no que está falando aqui em Lucas 18, versículo 15, 16 e 17. Se em algum momento da tua caminhada você tenha perdido a lucidez, se deixado levar pelas suas emoções, pelo seu achismo, pelas suas experiências vividas dentro ou fora da igreja, te atento que é tempo de a gente recomeçar, a sermos humildes e buscarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Aqui os discípulos erraram, como aqui em Lucas nos relata, e Jesus teve que repreendê-los e mostrar mais uma vez quantas vezes os discípulos erraram com Cristo na caminhada, e Jesus sempre foi aquele que procurou ensinar e instruir eles em verdade. O erro aos humildes sempre vai te levar a um nível a mais com Deus ou com o Espírito Santo, porque nos nossos erros é onde a gente aprende a crescer e se tornar homens e mulheres melhores. Que a gente venha entender isso. Não sou eu que falo, é o Espírito Santo que fala através de Lucas 18, versículos 15, 16 e 17, e conta a palavra de Deus, não há achismo e não há argumento. E aqui no versículo em Mateus 12, 30, isso foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não se ajuda, quem não me ajuda, ajunta se espalhando. Vou reler aqui, Mateus 12, versículo 30. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar, está espalhando. Versículo 31.
Por isso eu afirmo a vocês que essas pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmias que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém, no versículo 32, disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Às vezes, vê a intensidade da palavra. É a palavra aqui em Mateus. Às vezes a gente, até dentro da igreja, a gente tem a mania de querer se revoltar e culpar Deus e culpar Cristo, até disso, das nossas próprias loucuras, da nossa falta de lucidez, até isso, que seria assim, uma coisa que não deveria ter perdão. Porque se as pessoas erramos pelas nossas próprias falhas e queremos culpar Deus, quando na verdade do que se queixamos dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros. E é admissível isso. Mas a palavra nos fala aqui no versículo 32, de Mateus 12, versículo 32. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. Às vezes o Espírito Santo está falando nas nossas vidas e a gente queremos ter autoridade maior do que o Espírito Santo. Se lembre que nós vivemos debaixo de 3 princípios: Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É Ele que habitava ali, acho que dentro de Jesus, já agia dentro de Jesus Cristo. Foi Ele que ficou fazendo o papel dos dois. E a gente às vezes quer tomar o papel dos três. Queremos ser Deus Pai, queremos ser Jesus como irmão mais velho e queremos tomar o agir do Espírito Santo. E é onde a gente acaba se perdendo no caminho do cristianismo. Que a gente venha se atentar a isso e não deixe que a gente queira fazer as nossas próprias vontades. E aqui a palavra de Deus nos relata que a gente nunca sabe demais. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de buscar a nossa essência, aquilo que um dia já possa ser que a gente tenha vivido, o primeiro amor, e em alguma situação a gente possa ter perdido isso. E também nos relatar que a gente precisa se voltar mais às pessoas, às vidas, e não querer apontar erros de ninguém, graus de pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós temos o livre-arbítrio para agir e da forma que a gente achar, mas claro que a gente como cristão procura agir por aquilo que é ministrado através de pastores, das nossas lideranças, aquilo que a palavra, aqueles que têm buscado, e Deus fala também a nós, a começar de qualquer pessoa humilde, ou aquele que acha que tem um autoconhecimento, ou aquele que tem menos conhecimento. Deus fala com todos nós, depende da tua busca e da tua intimidade. Para você falar com Deus, só é preciso você buscar, que o Espírito Santo vai falar contigo de alguma forma. E para encerrar aqui, é a ovelha perdida. Às vezes a gente queremos romper o agir de Deus, queremos não deixar o romper do agir de Deus sobre a vida das pessoas, querendo limitar categorias dentro dos nossos ministérios. Esse não faz parte da minha igreja, esse não cabe não se ajunta ao meu ministério, não tem o estilo, não tem a doutrina, não tem algo que o teu ministério tenha. Que a gente entenda que a igreja não é um ponto de encontro, como nós temos visto em muitas igrejas. A gente precisa viver o cristianismo verdadeiro e buscar ter a essência de Deus. O que a gente tem visto e vivido pessoas comentarem e presenciar, que muitos ministérios têm acabado se tornando um ponto de encontro. Igrejas sem essência nenhuma, se tornando um clube social e deixando de buscar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, que a gente se entenda em relação a isso. E aqui em Mateus 18, no versículo 13, eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Quando ele encontrar, ficará muito mais contente por causa dessas ovelhas do que pelas 99 que se perderam. Voltando ao que eu estava no início lá, a respeito de Jesus e as crianças, que a gente não perca a nossa essência, que a gente não pode colocar, nós não somos dono da verdade, em querer achar que há pecado imperdoável. O pecado, ele habita em nós porque a nossa essência é pecaminosa. Mas o arrependimento e a misericórdia de Deus cai sobre a nossa vida. A graça, um favor imerecido todos os dias. Uma cachoeira que não existe homem. Não existe homem no mundo, por mais sábio e conhecimento que ele possa ter, e que possa querer romper o agir de Deus. Como a água da cachoeira. Ela sempre vai arrumar, por mais que às vezes nas cachoeiras a gente vê aquelas pedras gigantescas, a água sempre vai vazar, vai encontrar um ponto de vazão para cumprir o fluxo do reino de Deus sobre as nossas vidas. Que a gente se atente a isso, que a gente nunca sabe demais, que essa palavra de alguma forma possa ser ministrada do teu coração de uma forma impactante, que a gente tenha a humildade de reconhecer que nunca é tarde de virar a chave e começar tudo de novo, porque aqui a gente tem entendido que Jesus, ele quer que a gente seja como criança. Criança briga, criança erra, mas criança precisa ser instruída, precisa ter direção do Espírito Santo ou de pessoas que têm uma capacidade verdadeira, homens e mulheres de Deus sem máscaras, que erram, que falham, mas que reconhecem seus erros, que a gente busca através disso a ter uma verdadeira essência, a verdadeira de crianças. Que através dessa ministração essa palavra possa falar contigo de alguma forma, com o Espírito Santo, ainda hoje, não amanhã nem depois, possa te trazer algo novo, que seja momento de renascimento na tua vida, na minha vida, a começar de mim, que também erro, que sou falho, que sou humano. Que o Espírito Santo venha, como uma chuva de bênçãos, de graça, lavar tudo aquilo que a gente, todo o nosso achismo, tudo aquilo que a gente até o dia de hoje tem entendido, que achávamos que era verdade, mas a verdade só vem através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que tem ministrado aos nossos corações. Que Deus possa abençoar a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente todos os dias na sua vida. Amém.